A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia do seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado aí para os seus familiares, para os seus amigos, o programa, a você que tem enviado a sua mensagem para nós através do WhatsApp. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar também que você pode assistir a nossa programação de diversas formas, de várias formas diferentes. Você tem um canal de televisão, você pode assistir pelo YouTube, pelo Rede Brasil Oficial e pelo IEADPE Oficial. Você tem a opção de assistir pelo aplicativo Rede Brasil TV. Você baixa lá o aplicativo lá no Play Store e você pode assistir de qualquer lugar a nossa programação do seu próprio celular. E se você quer entrar em contato conosco, enviar sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, 994661010. O prefixo você já sabe que é 81. Se você está assistindo ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 16 do livro do Apocalipse. Já estudamos 15 dos 22 capítulos do livro, já iniciamos o estudo do capítulo 16. E você já sabe disso, que os capítulos 15 e 16 tratam do mesmo assunto. Fala das 7 últimas taças, né? Da terceira e última série de juízos que será derramado no período sombrio da grande tribulação. Sendo que o capítulo 15, que tem 8 versículos, que nós já estudamos, ele traz uma espécie de uma introdução desta última série de juízos, e o capítulo de número 16, de forma mais específica, ele vai trazer detalhes do que ocorrerá na terra na ocasião em que os 7 anjos derramarem as suas últimas taças. No programa anterior, nós iniciamos o estudo das 4 primeiras taças, mas só foi possível nós estudarmos 2. Então, hoje nós vamos recapitular, para nós relembrarmos, para reforçar o aprendizado, e vamos dar continuidade ao tema, estudando hoje sobre a terceira e a 4ª taça que será derramada sobre a terra. Abra a tela, por gentileza, para os nossos... Muito bem. Então, estamos estudando nessa semana estas 4 primeiras taças e vamos relembrar as 2, que são os versículos de 1 a 3, que nós já estudamos. Vamos ver? Muito bem. Nós vimos no versículo 1 do capítulo 16 que João ouviu, vinda do templo, uma grande voz. E essa voz dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E nós vimos aí algo interessante, que os anjos não são soberanos, que os seres angelicais não agem, não atuam por vontade própria, mas por ordem de Deus. Nós, inclusive, citamos o Salmo 103, verso 20, que a Bíblia diz: bendizei ao Senhor, né, anjos seus magníficos em poder, que cumpris ou que executai as suas ordens. Então, essa voz vinda do templo, tudo leva a crer que foi a voz do próprio Deus chamando, né, ou enviando os 7 anjos para derramar as 7 taças. Vimos também que essa ira de Deus, né, volte, por favor. Isso, pode trazer a tela, por favor. Nós já vimos isso, mas eu faço questão de relembrar, para que você não confunda a ira de Deus com a ira humana, não é? Lembra disso? A ira humana é fruto de uma natureza adâmica, de uma natureza caída, de uma natureza pecaminosa. Essa ira humana pode se exceder muitas vezes. O homem pode perder o controle e agir de forma descontrolada quando está furioso, por exemplo. A ira divina não. A ira divina está em plena harmonia com os demais atributos de Deus, né? A ira de Deus é uma ira santa. Lembra disso que nós falamos? Professor, existe ira santa? Sim, a ira de Deus é uma ira santa. Então, esta ira de Deus é contra o pecado. E nós vamos estudar, né, nos demais versículos o porquê, o motivo dessa ira de Deus, vamos dizer assim, a ponto de Deus ter que executar juízo sobre esta geração.
Vamos para o versículo de número 2, é quando o primeiro anjo derrama a sua taça. Veja, abre a tela, por favor, que esta primeira taça, como nós já vimos, estamos só recapitulando, vai atingir um grupo de pessoas específicas. O texto diz, e foi o primeiro e derramou a sua taça. O primeiro o quê? O primeiro anjo. Por que é que João diz no passado? Por que é que João não diz, e o primeiro anjo vai derramar? E ele diz assim, derramou, como se fosse um evento que já ocorreu lá atrás. Simples. É que João está descrevendo a sua visão, a visão que ele teve. Olhe para essa imagem aí, por exemplo, pronto. É como se João tivesse tido essa imagem aí, esse anjo derramando. Então, por isso que ele diz, e foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. Então, para nós é um evento futuro, profético e escatológico, mas como João estava descrevendo as visões, ele descreve como se já tivesse ocorrido. O que ocorrerá na terra? O texto diz, fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Pode trazer a tela, nós já explicamos que o sofrimento durante a grande tribulação será simplesmente inevitável. Se a pessoa crer em Cristo, se a pessoa não receber a marca da besta, se a pessoa não adorar ao anticristo, se a pessoa não seguir a religião do falso profeta, não vai poder trabalhar, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada, vai viver como um indigente. Muitos serão presos, torturados e mortos. E se a pessoa, por outro lado, aceitar o plano de governo, aceitar a religião do falso profeta, aderir a esse plano de governo, receber a marca da besta, vai ter alguns privilégios. Lembra disso que eu falei? Muito bem. A pessoa vai poder trabalhar, vai poder comprar, vai poder vender, vai poder ter uma vida mais ou menos normal, só que depois haverá um juízo específico sobre este grupo de pessoas que recebeu essa marca da besta. O que é essa marca, não podemos dizer ao certo. Eu costumo dizer que é um recurso tecnológico. Talvez uma espécie aí de um microchip, ou pode ser outra coisa mais moderna, mais sofisticada, que vai surgir no futuro. Mas que vai causar uma espécie de um câncer, uma chaga, uma úlcera, algo do tipo, uma espécie de uma rejeição, que as pessoas vão sofrer dores profundas. Volta ao texto mais uma vez, só para a gente recapitular. Aí o texto diz, fez-se uma chaga má e maligna, como se fosse uma úlcera, um câncer, por exemplo, nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Pode passar o texto, versículo de número 3, que foi o último texto que nós estudamos. Pode passar a tela, por favor? A outra taça, a segunda será derramada sobre o mar, sobre os oceanos. Todas as águas dos oceanos vão ficar da cor de sangue. Que fenômeno é esse? Nós não sabemos dizer ao certo, mas podemos dizer que não é a primeira vez que isso vai ocorrer. Lembra lá do Nilo? Pode trazer a tela, por favor? Lembra lá do Nilo? Nos dias de Moisés, uma das pragas que Deus enviou sobre o Egito é que as águas tornaram-se em sangue. E nós vimos também no capítulo 8, versículos 8 e 9, na ocasião em que o segundo anjo tocar a sua trombeta, que as águas dos oceanos também ficarão vermelhadas. Ficarão vermelhas da cor de sangue. Só que tem um detalhe, tem uma diferença. Na ocasião do segundo toque da trombeta, morre apenas a terça parte das criaturas do mar. Você pode conferir na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 9. Mas, na ocasião da segunda taça, o juízo é mais severo. Vai matar todos os seres vivos dos oceanos. Então, isso vai trazer um caos na economia mundial, porque milhares de pessoas sobrevivem da pesca, você sabe disso. O homem vai deixar de consumir os produtos do mar, os seres vivos do mar, né? Os peixes e seus derivados. E, além disso, com certeza, o mar, a praia, né, vai trazer essa multidão de peixes. Imagina, toneladas de peixes que são lançados nas praias, o mau cheiro que vai causar. Então, isso vai trazer também prejuízos não só para os seres humanos, mas para a própria natureza. Volte o texto mais uma vez para nós concluirmos essa recapitulação.
Então o texto diz, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então todos os peixes, todas as plantas, todas as algas, todos os seres vivos que tiverem vida no mar vão morrer nessa ocasião. Bem, até aqui foi uma recapitulação. A partir de então, a partir do versículo 4, aí sim nós vamos estudar um assunto novo, porque nós não estudamos ainda, né? O que é que vai ocorrer na terra quando o terceiro anjo derramar a sua taça? Pode passar a tela, por gentileza. Capítulo 16, versículo 4. Por favor. Diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então observe que agora o que será atingido são as fontes das águas. Traga a tela, por gentileza. Então veja que a vida humana na terra, ela vai se tornando insuportável. E isso nos faz lembrar as palavras de Jesus no evangelho escrito por Mateus, lá no capítulo de número 24. Se você dispõe de uma Bíblia, nós já citamos esse texto, né, em programas anteriores, nós já lemos, mas nunca é demais ler a Bíblia Sagrada. São Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Veja o que Jesus disse: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O que era que Jesus estava dizendo? Que antes da grande tribulação, não houve período pior do que a grande tribulação, e depois da grande tribulação também não haverá. Então é um período de tempo simplesmente incomparável. Que coisa interessante. Ele é até pior mesmo do que o próprio dilúvio. Então, e por que nós podemos dizer isso? Porque o dilúvio, claro, embora tenha trazido um grande número de mortes, não temos dúvida disso, mas foi um período de tempo mais rápido, né? A chuva foi 40 dias e 40 noites. E aqui, neste período sombrio da grande tribulação, será um período de 7 anos. E observe que depois dessa praga, né? Então, primeiro, o que é que acontecerá? As pessoas que tiverem a marca da besta, esse recurso tecnológico, vão sofrer aí de uma espécie de um tumor, de uma úlcera ou de um câncer. Depois as águas dos oceanos ficam vermelhas, morre toda a vida marinha, os mares jogam para a beira da praia toneladas de peixe, trazendo prejuízos ao homem, à natureza, provocando fome, miséria, um mau cheiro, né? Enfim, prejuízos irreparáveis para a natureza. E agora, a praga, a terceira taça, atinge aquilo que é de mais precioso no aspecto físico para o ser humano, que é a água. Todos nós sabemos da importância da água para a sobrevivência humana. Não só para a nossa higiene pessoal, mas o ser humano necessita, os seres vivos precisam de água para sobreviver. E o que é que vai acontecer? As águas vão se tornar amargas, as águas vão se tornar impróprias, as águas vão se tornar assim, intragáveis, os homens não terão água para beber. E eu quero lembrar mais uma vez que as fontes das águas já haviam sido atingidas na ocasião das trombetas. O livro do Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11, se você tem uma Bíblia, você pode conferir. É exatamente o toque da terceira trombeta. Diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, isso está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 10. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornaram-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então veja que um dos juízos das trombetas vai atingir a terça parte das fontes das águas. E agora, na ocasião das taças, que é um juízo posterior, vai atingir todas as fontes das águas. Abre mais uma vez o texto, por gentileza. Observe, pode abrir. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios
e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, os homens agora, quando forem buscar águas nas fontes das águas para o seu consumo ou para a sua higiene, o que é que vai acontecer? As águas estarão vermelhas. Pode trazer a tela. Imagine a dona de casa, o pai de família, abriu o chuveiro para tomar um banho, águas vermelhas. Abriu a torneira para lavar a louça, águas vermelhas. Vai buscar água mineral nas fontes para encher aqueles garrafões para vender, as águas avermelhadas. Veja o caos que vai se tornar no mundo. E a pergunta que as pessoas costumam fazer é essa: por que é que um Deus tão bom, tão misericordioso vai fazer isso? Talvez você até esteja ridicularizando de mim e da Bíblia. Talvez alguém esteja até dizendo assim, isso não tem lógica. Mas vamos dar continuidade ao texto, porque o texto é autoexplicativo. Deus faz questão de dizer o motivo pelo qual ele vai punir a humanidade dessa forma. Veja o que diz o versículo seguinte. Pode passar a tela, por gentileza. Pode passar, por favor. Versículo 5. Aí diz assim, e ouvi o anjo das águas que dizia. Então, primeiro, antes de nós estudarmos o que é que esse anjo das águas vai dizer, nós vamos falar o que é este anjo das águas. Traga a tela, por favor. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender que existem seres angelicais que recebem ordens, governos sobre determinados fenômenos da natureza. É como se Deus deixasse anjos responsáveis por certos fenômenos. Quer ver? Por exemplo, no capítulo 7, versículo 1 do livro do Apocalipse, se você dispõe de uma Bíblia, é importante que você acompanhe o programa com a sua Bíblia, que você acompanhe a leitura dos textos bíblicos. Capítulo 7, versículo 1, veja, diz assim, e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Qual era a missão desses anjos? Diz o texto, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Então, no capítulo 7, versículo 1, esses 4 seres angelicais aqui estão detendo os ventos, para que o vento não sopre, causando sobre a terra um calor insuportável. No capítulo 14, versículo de número 18, você vai perceber aqui que o texto vai falar sobre o anjo que está responsável aqui pelo fogo. O anjo do fogo, capítulo 14, versículo de número 18, diz assim, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Que coisa interessante. É como se Deus estivesse estabelecido seres angelicais que controlassem ou que dominassem determinados fenômenos da natureza. Sobre as águas, sobre o fogo e sobre os ventos. Volta o texto mais uma vez, o versículo 5, você vai perceber. E ouvi o anjo das águas. Que anjo é esse? É um anjo que tem o controle sobre essa área da natureza, sobre as águas. E o que é que esse anjo vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Então, observe que o ser angelical, pode trazer a tela, por favor, que é um mensageiro de Deus. Você sabe que os seres angelicais são mensageiros de Deus? Em meio àquela catástrofe, em meio àquele caos, aquele pânico causado na terra, os homens vão procurar águas, as águas estão vermelhas. Primeiro foram as águas dos mares, agora são as fontes das águas potáveis. Então observe que se as águas dos oceanos que se tornaram vermelhas, que se tornaram como sangue, que mataram toda a vida marinha, já trouxe prejuízo, e imagine agora todas as fontes das águas potáveis. Eu posso dizer que é algo que não dá para descrever em sua totalidade. Não dá para
para descrever o prejuízo, o pânico, o pavor, o desespero, a agonia que vai ocorrer na terra pelo fato de os homens não terem água, nem para a sua higiene pessoal, nem para beber, nem para aguar as plantas. Vai trazer um caos sobre o mundo inteiro, eu não tenho dúvida. Mas aparece um ser angelical. Não para dizer assim, Deus, tu fosse muito severo. Esse ser angelical que aparece não vai dizer assim, Deus, para que tudo isso? O anjo vai dizer que Deus é justo. E se há um atributo de Deus que eu falo aqui constantemente, é sobre a justiça de Deus. E você já ouviu, você até já memorizou eu dizer isso, não foi? Que eu digo sempre aqui que Deus, como justo juiz, nem comete injustiça, nem pode ser injustiçado. Você já ouviu eu falar sobre isso. E a Bíblia está repleta de texto que fala sobre esse Deus justo. Salmo de número 119, o verso de número 137, é um dos muitos salmos que fala sobre esse Deus justo. Salmo 119, verso 137, diz assim, justo és, ó Senhor, os retos são os teus juízos. Então, desculpe, e retos são os teus juízos, desculpe. Então, Deus é justo e o seu julgamento, as suas decisões, as suas ações, todas elas são justas. Mas você talvez esteja perguntando, tudo bem, o anjo falou que Deus é justo, mas não explicou ainda o motivo pelo qual Deus fez com que fosse derramada essa taça para que todas as águas se tornassem vermelhas, cor de sangue, para que os homens não pudessem beber. Vamos ver o texto seguinte, o versículo de número 6. Volta ao versículo 5, por gentileza. Aí o anjo diz, o versículo 5, sim, muito bem. Justo és tu, ó Senhor. Como que diz assim, Senhor, tu não cometes injustiças. Como que dissesse assim, Senhor, tu não te excedes na execução do teu juízo. Glória a Deus. Eu disse aqui há poucos instantes que a ira humana muitas vezes faz com que o homem se exceda no seu castigo, na disciplina. O homem pode estar irado e se extrapolar, exagerar na disciplina, por exemplo, numa correção, no momento de ira, de fúria. Ele pode perder o controle, ele pode fazer besteira e depois se arrepender. Deus não pode se arrepender. Porque Deus é justo, Deus jamais vai se exceder na execução do seu julgamento. Aí o anjo diz, tu és justo, Senhor, que és, que eras e santo és. Observe aí que os atributos de Deus que estão em plena, em perfeita harmonia. A justiça de Deus está em perfeita harmonia com a sua santidade. E o que é ser santo? Completamente separado do pecado. Nós já dissemos aqui que a santidade, quando falamos de santidade humana, ela é relativa, ela é variável, ela sofre alterações, mas a santidade de Deus é perfeita, ela é plena, ela é completa, ela é absoluta. A santidade de Deus não sofre variações. Deus é santo no sentido pleno, Deus nunca vai cometer pecado, nunca vai errar, porque Ele é santo no sentido pleno. E o anjo diz isso, o anjo testemunha, dizendo, Senhor, tu és justo, mas tu és também santo. Continua, abre o texto mais uma vez, para nós darmos continuidade. Por que julgaste essas coisas? Quais coisas? Abra a tela, traz para cá, por favor. Quais foram as coisas que Deus julgou? O versículo posterior vai dizer, veja o que diz o versículo 6. Aí diz assim, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Que coisa interessante. Observe que o anjo, esse texto, né? Caso não tivesse na Bíblia os versículos 5 e 6, se do versículo 4 passasse imediatamente para o versículo 8, talvez nós ficássemos aqui pensando,
Para que isso? Deus se excedeu, Deus exagerou, não precisava tudo isso. Mas Deus faz questão de trazer um ser angelical aqui, que traz uma mensagem. Deus faz questão de dizer assim: João, escreve aí estas palavras do anjo. E quando o anjo diz assim, versículos 5 e 6, justo és tu, ó Senhor, está lá João escrevendo, que eres, santo és, tu és santo, não, tu não erras, tu não pecas, tu não te excedes na disciplina, no juízo, no julgamento, porque julgaste essas coisas. Então, observe que Deus, Ele não pratica a impunidade, como ocorre muitas vezes aqui no mundo e principalmente na nossa nação. A violência cresce assustadoramente não só por causa da maldade do homem, mas por conta da impunidade. Você sabe disso. Nesse período aí, natalino, onde as cadeias, as prisões são abertas, onde muitos presidiários vão passar o Natal em casa, e você sabe disso, que muitos deles aproveitam para ir para o mundo do crime, para matar pessoas, para assaltar, para estuprar, para fazer coisas terríveis. Você sabe disso. A maldade no coração, mas não só isso, por quê também? Por conta da impunidade. Porque o dinheiro fala alto nesse país, nessa nação. Infelizmente, essa é a realidade. Se houvesse leis justas, corretas, se não houvesse a impunidade, com certeza não haveria tantos crimes no mundo e principalmente no nosso país. Mas Deus, como justo juiz, aquele que vê tudo e a todos, aquele que não comete injustiça, mas que julga todas as causas de uma forma justa, santa e perfeita, ele exerce juízo no tempo. Volta o texto mais uma vez para nós relermos, versículo de número 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste a beber, porque disto são merecedores. Quem são, professor, estes santos e os profetas? Claro que o texto está falando de forma mais específica sobre os santos que serão mortos no período da grande tribulação. Porque Deus seria injusto, claro, de punir aquela geração por causa das gerações passadas pelos males que fizeram lá atrás com os servos de Deus. Mas não custa nada nós relembrarmos isso. Que o povo de Deus sempre foi odiado, sempre foi alvo, foi motivo de perseguições. Se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos perceber isso. O povo de Israel, que é chamado de povo hebreu, israelita e depois chamado de povo judeu. Quanto ódio contra aquela nação. Quantos povos e nações não tentaram exterminar o povo judeu? Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber quantos povos, cananeus, midianitas, filisteus, amorreus, jebuseus, edomitas, quantas vezes se reuniram em grandes exércitos para destruir o povo de Israel. Quem não se lembra da Babilônia, quem não se lembra da Assíria, quem não se lembra de Senaqueribe, trazendo para os dias mais, trazendo para a história, deixando um pouco a Bíblia trazendo para a história. Quem não se lembra da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, de Hitler, que desejou exterminar o povo judeu. E poderíamos citar aí, nas páginas do Novo Testamento, a perseguição aos cristãos, que foi alvo de grandes perseguições. Já falamos aqui várias vezes, mas não me canso de dizer, que foram queimados vivos, que foram lançados nas arenas, que foram devorados pelas feras, que foram muitas vezes decapitados, crucificados. E qual era o crime que eles haviam cometido? O fato de serem servos de Deus, serem discípulos de Jesus.
o fato de não adorarem a imagem, não participarem do culto ao imperador. E estes atos de violência contra o povo de Deus, que ocorreu no passado, que ainda hoje ocorre em vários países do mundo, você sabe disso? Que a mídia faz vista grossa, que a mídia não tem prazer nenhum em divulgar a perseguição aos cristãos, que são perseguidos e mortos em vários países do mundo. A mídia não tem interesse de divulgar isso. Mas que durante a grande tribulação, a perseguição aos cristãos, aos servos de Deus, vai aumentar de forma assustadora. Nós já lemos vários textos aqui, mas nunca é demais citarmos. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. Naquela ocasião da abertura do 5º selo, quando João viu debaixo do altar aquelas almas, daqueles que foram mortos, daqueles que foram degolados por amor de Deus, pelo testemunho que deram. Capítulo 7, versículos 9 a 14, aquela grande multidão que João viu, aqueles que não podia contar, de toda raça, tribo, língua, povo, nação. E um dos anciãos perguntou, quem são esses aí? De onde vieram? João disse, eu não sei, tu sabes. Aí ele disse assim, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Os 144 mil judeus que está no capítulo 7, versículos 4 a 8 do Apocalipse. Eles são vistos no capítulo 7, sendo selados por Deus, para que cumpram sua missão. Mas no capítulo 14, onde eles são vistos? No céu. E por que são vistos no céu? Porque foram mortos. Saíram vitoriosos da besta, ou seja, não participaram do culto aqui na terra e por isso foram mortos. As duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, que serão mortas, que seus corpos estarão em praças públicas. Capítulo 13, versículo 7 do livro do Apocalipse, que diz que o anticristo, a besta que sobe do mar, vai fazer guerra aos santos e vencê-los. Capítulo 7, versículo 15 do livro do Apocalipse, em que o falso profeta vai mandar erigir uma estátua em homenagem à besta e vai fazer com que sejam mortos todos os que não adoraram a sua imagem. Aí eu pergunto, os servos de Deus sendo mortos, torturados na terra, será que o justo juiz não vai chamar essas pessoas à prestação de contas? Com certeza. E tem 2 períodos de tempo que Deus chama a prestação de conta aos homens. Um deles é aqui na terra. E o outro é lá no juízo final, caso os homens não se arrependam dos seus pecados. Então, o fato de um grande número de mártires, de servos de Deus serem mortos durante a grande tribulação, já citamos vários textos, vai fazer com que Deus tome uma atitude, uma iniciativa, um juízo específico. Derrama essa taça aí para ferir todos os que têm essa marca da besta. Derrama essa taça nos mares, nos oceanos, vai morrer toda a vida marinha. Derrama essa taça aí nas fontes das águas. Então os homens, na hora de beberem água, na hora de saciar a sede, o que é que tem para beber? Sangue. Águas da cor de sangue. E o anjo dizendo assim, Senhor, tu és justo. Mas por que Deus é justo? Aí o anjo vai dizer, abre o texto mais uma vez, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, em outras palavras, derramaram o sangue dos servos de Deus, simplesmente pelo fato de eles serem discípulos de Cristo, pelo fato de eles não adorarem a besta nem a sua imagem, também, ou seja, por causa disso, tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Pode passar o texto mais uma vez, versículo 7. E outro anjo dizia assim, olha, aí aparece outro anjo. E imagine, se a voz de um anjo, um mensageiro de Deus, já é digna de crédito, imagina 2. É como se aparecesse ali os 2 anjos como testemunhas, para dar autenticidade, para comprovar, para confirmar, para não deixar dúvida alguma de que Deus está agindo
de forma correta. Que Deus não está extrapolando os seus limites. Que você não deve ver Deus como aquele déspota, como aquele homem cruel, carrasco, que se excede no seu julgamento ou no seu juízo. Não, Deus é justo. Deus faz tudo na medida correta. E são os próprios anjos. Que coisa interessante. As palavras são de João porque foi João que escreveu, mas ele ouviu o anjo dizendo. É como se Deus dissesse assim, olha, eu não tenho obrigação de dar satisfação a ninguém. Porque Deus não tem satisfação a dar a ninguém. Mas, para que não seja acusado injustamente, para que ninguém venha dizer que Deus extrapolou ou exagerou no seu julgamento, na sua punição, no seu juízo, aí ele manda 2 seres angelicais. E diz assim, olha, fale, mas espere um pouco que João vai escrever isso aí. Porque quando esse livro estiver sendo lido para vários povos, tribos, nações, na presciência de Deus, Deus dizendo assim, quando o professor Givanildo estiver explicando este livro lá no programa Instantes Finais, que as pessoas estiverem em casa perguntando, mas como é que Deus tão bom vai fazer isso? Aí tem um testemunho de 2 seres angelicais. O primeiro nós já falamos. Vamos ver o segundo, o que é que vai dizer? O anjo do altar. Pode abrir a tela. E ouvi outro anjo, e ouvi outro do altar. Outro anjo, né? Dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então Deus não se precipita, Deus não se excede, Deus não age de forma cruel, Deus não age de forma arbitrária. Ninguém pode questionar o julgamento de Deus, porque são os próprios seres angelicais que estão testemunhando isso. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode ler, ou então você pode anotar aí e você pode ler depois. Capítulo 18 do livro de Gênesis, lá no versículo de número 25. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Isso é quando Abraão está intercedendo lá pelos moradores de Sodoma e Gomorra. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Em outras palavras, o texto está dizendo assim, Deus não comete injustiça. Lá no capítulo 15, versículo de número 3, do livro do Apocalipse, o texto diz que eles estavam cantando, aquela grande multidão que foi morta, aquela grande multidão de salvos que será morta durante a grande tribulação, aparece no céu cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, e dizendo assim, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos. E para concluir, no Salmo de número 19, o verso de número 9 também, nós vamos perceber aí, já lemos vários textos que falam sobre essa justiça, esse juízo de Deus, para entendermos que Deus não comete injustiça. No Salmo de número 19 e o verso de número 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então nós podemos entender que, apesar de essa execução do juízo vai trazer problemas, prejuízos para a humanidade, mas Deus não está se excedendo. O Salmo 7, verso 11 diz, Deus é um juiz justo, não é? Então Deus não pode cometer injustiça. E os seres angelicais estão testemunhando isso. E se você continuar acompanhando a leitura do texto, a explicação, você vai perceber isso. Que mesmo debaixo do juízo divino, os homens não irão se arrepender dos seus pecados.